Todos, Deus seja louvado pela sua presença nesta noite, para este momento, estes momentos de reflexão na palavra de Deus, de adoração em comunidade a esse Deus maravilhoso. E vamos iniciar cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Abra o seu inário no hino número 271, Que prazer é ser de Cristo, uma música animada, uma letra empolgante. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar. Vamos cantar todos juntos. Que prazer é ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, que bênção ser em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, quão bom é crer em Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Vamos juntos. Em teu nome. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Sim, feliz eu sou em Cristo, dele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Amém? E no 420, número 420 do nosso inário. Ó, que amigo em Cristo temos. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que o irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo tão grandioso em compaixão,
desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? A letra dessa canção é muito bonita. Às vezes nós cantamos, colocamos no automático ali, mas às vezes a gente não percebe a essência do que cada canção dessa traz para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então, cantar que há um amigo mais chegado que um irmão e que nós podemos recorrer a esse Deus a cada momento que nós precisarmos, é muito lindo. Eu abro o seu inário agora no hino número 402. Vamos cantar mais uma outra bela canção, Fala minha alma, Cristo. Vamos juntos? Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Amém? Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Amém. Faze-me ouvir
suave a murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Amém? Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino número 359, Dia a Dia. Deus que é bom, Deus que é sábio, Deus que é compassivo, a cada dia dá a cada um de nós o que é melhor. Vamos juntos. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu. Sem muitas dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tua mão, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Amém? Vamos conversar com nosso Deus, nós cantamos. Então é a hora de nós conversar com Ele em nossa oração. Ajoelhemos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos as suas bênçãos. E aqui está uma parte do teu povo que veio à tua casa, que deseja conversar contigo nesse momento. Eles têm os seus pedidos, eles têm os seus agradecimentos no coração. Hoje é quarta-feira, que comumente nós nos reunimos e oramos um pelos outros. Ó Pai, que Tu nos auxilia a cada dia nós sermos mais achegados a Ti. Porque nós temos o Senhor como nosso Deus, mas queremos que isso faça diferença não só em como nós falamos, mas também faça diferença no nosso dia a dia, em nossa casa, no nosso serviço e tudo mais. Que possam ver em nós, ó Pai, que há uma esperança. Possam ver em nós, ó Pai, que existe um caminho que estamos seguindo.
Dá-nos, ó Pai, agora, que possamos ter os nossos pedidos depositados aos seus pés e que possamos, ó Pai, ter a tua resposta. Na semana passada nós oramos, ó Deus, por uma bênção e ela foi prontamente atendida. Quando a tua igreja ora, nós temos certeza que você está conosco. Então, Pai, que sejamos todos agora, nesse momento, um só pensamento, em buscar a tua face, buscar a tua orientação. Que possamos, ao sair daqui, sairmos diferente de como nós entramos. Sairmos também, ó Deus, com o pensamento em estar mais junto de Ti. Dá-nos essa graça, que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Deixa eu pegar aqui meu material. Eu quero agradecer aqui, ó, o pessoal da minha casa, porque eu cheguei e fui pegar o sermão e eu precisava colocar o sermão num tablet. Aí minha esposa, sabiamente, que está chegando ali, me falou, melhor se botar no notebook, porque cor-de-rosa não é bem a minha cor. E eu já passei uma vez um problema sério numa igreja, lá em Cuiabá. Eu havia tido um problema com o meu celular, e a Kátia, que estaria atrás, junto com o meu neto, o Miguel, a Kátia me emprestou o celular dela. E eu saí de viagem. E lá em Cuiabá me pediram se eu podia passar lições com as batinas. E eu fui numa classe de pessoas de uma certa idade também, não tinha muito jovem naquela classe, mas pessoas bem tradicionais. E aí eu peguei o celular e comecei, através do celular, a acessar a minha lição de Costas Batinas. E eu vi que alguns começaram a olhar para mim com um certo olhar, assim, meio, né? E num certo momento ali, eu olhei bem para a borda do celular. E era cor-de-rosa, né, Kátia? Ela com todo carinho me emprestou, mas era cor-de-rosa. E não sei por que as pessoas têm esse lance com o cor-de-rosa, que é uma cor tão bonita, né? Eu particularmente não uso. Né? A TV um dia eu fui gravar, aí o pessoal do camarim falou, Fernando, tem uma camisa linda para você. E me deram uma camisa cor-de-rosa. Gente, parece que pinica, né? Começa a ser ruim assim. E eu gravei um programa inteiro com a camisa cor-de-rosa. Aí eu falei, nunca mais. Aí passou um tempo e me deram uma gravata cor-de-rosa. Parece que aquilo sufoca, gente. Mas vamos levando a vida. Às vezes tem algumas surpresas aí. Aí não tenho nada contra cor-de-rosa, só não gosto de usar. Só isso. Bom, o assunto de hoje é um assunto que eu espero que a gente possa refletir sobre ele, porque tem a ver muito com a nossa vida. E o Freitas falou assim para mim, você vai falar sobre a volta de Cristo? Tem a ver com a volta de Cristo. Lembrando o seguinte, a volta de Cristo, ela está perto. Eu posso dar para você a mesma informação que eu vou dar de duas maneiras. Uma, com apreensão, você falar, mas está assim o mundo? Está assim o mundo. Segundo, você pode olhar para as informações que eu vou passar para você aqui e pensar, que bênção, né? Precisa passar por isso para acabar tudo e mudar tudo. E precisa mudar mesmo urgente. As coisas precisam mudar urgente. Não está fácil. Gente, não está fácil ser cristão. Não está fácil ser empresário no país. Não está fácil tanta coisa que está difícil o seguinte. Tem mulher que não está fácil ser mulher, tem homem que não está fácil ser homem. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui, através do que nós vamos refletir aqui. Mas a primeira mensagem que eu quero dar para vocês essa noite. Meus irmãos, tudo que está acontecendo lá fora só vem a confirmar de que Jesus está voltando. Amém? E que volte logo. E volte logo, só Ele pode consertar as coisas, porque estão algumas coisas absurdas. Eu vou começar a falar com vocês o seguinte. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26 a 28. E eu vou pedir licença a vocês, eu vou abrir a Bíblia também. Mas por um problema de DNA, eu vou ler aqui no computador, que a letrinha está um pouquinho maior, né?
A data de nascimento avançada já não deixa mais eu ler da mesma maneira. Mas só para comparar, está aqui também o Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Obrigado. O irmão, você estava balançando, ele está com um tablet na mão. Não, é uma Bíblia. Alguém precisar de alguma Bíblia, tá, nós temos Bíblia para que você possa acompanhar. Algum visitante, algum amigo, por favor. Tá, os diáconos estão ali com algumas Bíblias. Gênesis 1, 26, 28, tem um texto que eu quero pensar aqui para vocês. E diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa é a criação, Fernando, isso é a criação, isso é o básico, não é mais básico. E Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu quero que vocês façam uma reflexão comigo do seguinte: vocês são pessoas que estão examinando a Escritura, não estão só lendo. Quando você só lê a Escritura, você pode passar por detalhes que às vezes podem fazer diferença. E analisando esse versículo, eu tenho plena certeza de que foi criado por Deus. Eu tenho plena certeza que eu sou a imagem do meu Criador. E você? Fomos criados por Deus ou não? Somos a imagem do Criador ou não? A grande pergunta que eu faço a você é assim: você acredita na Bíblia? Você acredita nesse livro que está na sua mão? Você acha que ele é um livro inspirado e que muda as maneiras das pessoas pensar? Que Deus tem o olhar voltado para o seu santo livro. Você tem certeza do que você tem na mão, a sua Bíblia? Você crê na sua Bíblia? Você crê nela? Porque se você crer na Bíblia, amém, irmãos, porque você está bem encaminhado. Nós teremos e temos um caminho a seguir. Eu sei como começou a minha história e como a história do ser humano. Eu sei como começou a história do ser humano e eu sei como ela vai terminar. Aonde é que você quer terminar a sua história? Nessa terra ainda, com todas essas dificuldades que existem, ou você quer terminar 1000 anos no céu depois nessa terra renovada? Aonde que você tira essa certeza? Aonde você quer passar a eternidade? Se for porque você confia na Bíblia e conhece a Bíblia, você sabe aonde você pode passar a eternidade. Não pode? Não sabe? Onde vai passar? Ao lado de Deus. É tudo uma questão de crer ou não crer. Primeiro ponto, primeiro versículo, nós lemos o seguinte: eu sei que eu fui criado à imagem de Deus. Deus teve um carinho imenso a me criar, e com isso eu sei que o meu Deus tem uma face. Um dos versículos, não precisamos ler, um dos versículos que mais me comove é o versículo que nos mostra quando Moisés pede para Deus. Eu já falei mais vezes, porque aquilo me comove. Moisés pede para Deus: Senhor, eu quero ver o seu rosto. E Deus falou: você o rosto não vai poder ver, mas entra ali aquela fenda, e eu vou passar e vou tapar com a minha mão. Quando eu tirar a mão, você vai me ver passando, vai ver as minhas costas. Gente, um Deus, eu acredito no meu Deus. Eu acredito, eu não sou ufologista e não acredito que existe um Deus porque eu tenho necessidades físicas e biológicas para acreditar em algo superior. Dizem que alguns peixes têm necessidades biológicas de acreditar que existe um ser superior que coordena a vida deles. Eu falei: gente, mas da onde tiraram essa teologia que o peixe fica pensando que existe um Deus? Mas tudo bem, que o peixe pense que existe Deus, amém. Ele está mais inteligente que muito ser humano que acha que tudo acontece por acaso. Pela ciência, o mundo foi criado por acaso. Vinha vindo um caminhão de trigo naquela estrada, vinha vindo um outro caminhão com ovos e um outro caminhão de leite, tá? E eles, ao mesmo tempo, se chocaram. E quando bateram, o que saiu?
um bolo pronto. Vocês querem pão, né? Eu falo bolo. Um bolo pronto. Crer num acaso é difícil. Então eu creio em meu Deus. Eu creio que existe um Deus. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu creio que existe Deus, porque eu conversei com ele hoje de manhã. É uma meta que nós temos na nossa vida, gente. Tá? A gente chegar e falar assim, eu creio em Deus porque eu conversei com ele agora há pouco. Não é gostoso fazer isso? Isso também vai da prática da oração, de conversar com Deus. O primeiro versículo nos posiciona que existe um Deus e que eu sou semelhante, na face dele é semelhante a mim. Segundo, outra coisa importante para entrarmos, Gênesis 2, 21 e 24. Na primeira impressão, dá a entender Gênesis 2, 21 e 24. Na primeira impressão, dá a entender que Deus, mas Deus não criou ali antes, está criando de novo aqui. Isso não é questão de que Deus fez duas vezes. A questão é que Deus está na segunda, em Gênesis 2, está explicando como o fez. No primeiro, que faz da criação, Deus dá uma relação. Eu fiz isso e fiz o homem. No versículo 2, ele está definindo como é que ele criou o ser humano. E uma parte importante do ser humano. Qual é a parte mais importante do ser humano? Olha, gente, isso é fácil. Qual a parte mais importante do ser humano? É o que Deus criou aqui no... Então vamos ler o versículo. Então, Gênesis 2, 21 e 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. E a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e trouxe a ele. E então o homem disse ao homem, esta sim é o osso dos seus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque o homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Qual é o assunto, irmão? Nós estamos falando da credibilidade da Bíblia. E entre na credibilidade da Bíblia existe algo que está sendo botado em xeque no mundo. Eu vi um documentário que passou recentemente, falando o seguinte, a Bíblia como você conhece não é a Bíblia verdadeira. Existe uma outra Bíblia que os cristãos escondem. E nessa outra Bíblia, por causa desses dois versículos separados que estão aqui, que dá para se compreender claramente. No primeiro versículo que está na criação, Deus coloca, eu criei isso, foram criados isso, e ele coloca que criou o homem no sexto dia. No capítulo 2, ele começa a explicar como foi feito. A questão do homem e como criou Eva. Mas alguns estudiosos, e eu acho que muita gente estuda para ficar mais burro, mas há teologias por aí que estão sendo colocadas no mundo, porque Satanás tem uma grande vontade de destruir dois baluartes da humanidade. Dois. Eu vou começar pelo primeiro. Satanás quer destruir a credibilidade na Bíblia. E existe uma história agora, que baseada nos deuses nórdicos, nas pedras escritas na antiguidade, é o seguinte. Veja o absurdo. Que Deus criou no Gênesis 1, criou uma mulher para Adão, que diz que criou o homem e a mulher. Mas essa mulher se rebelou contra Deus, contra o homem. Porque Deus falou para o homem, você vai subjugar todos os seres. Você vai mandar em todos os seres. E a mulher não aceitou ser mandada por Adão. E aí, como ela não aceitou, chama-se Lilith. Se vocês nunca viram a palavra Lilith, se vocês quiserem pesquisar, vão lá. Lilith, oi? Lilith é uma feiticeira. Mas diz que foi a primeira mulher de Adão. Então, veja. Como Satanás tem uma grande vontade de destruir a Bíblia, ele começa dizendo o seguinte, até Adão se divorciou. Não é mole? Adão se divorciou da primeira mulher. E essa primeira mulher, Lilith, subiu e foi morar com o Satanás. E aí, esses estudiosos que perdem tempo para fazer um programa de TV inteiro de 50 minutos, e aí pode-se pensar que você perdeu o tempo de assistir 50 minutos, eu perdi o tempo de assistir 50 minutos, porque eu queria saber onde ia chegar essa besterol. Mas está aí uma produção de TV enorme.
diz que Lilith, que foi a primeira mulher de Adão que se rebelou contra ele, que foi morar com Satanás e seus anjos, ela veio à terra e foi ela que enganou Eva por ciúmes de Eva. Porque daí Deus precisou criar Eva. Daí no capítulo 2, Deus cria Eva. E não foi Satanás que veio no Éden, gente. Satanás não teve nada a ver com a queda do homem. E quando eu vi um teólogo, PhD, não sei o que lá, falando, não, Satanás não teve nada a ver com a queda do homem. Porque foi Lilith que voltou à terra, se transfigurou em serpente, porque ela tinha ciúmes de Eva. Então foi Lilith que fez a raça humana cair. Eu noto em Satanás uma grande vontade de destruir realmente todas as credibilidades que existem e de todas as coisas que estão na Bíblia. Então essa é a história de Lilith. E a história de Lilith, inclusive a canção de Ninar é baseada em Lilith, que é um termo colocado o seguinte, sai Lilith, aí na linguagem da Onani. E Onani veio por canção de Ninar. Sai Lilith, vai embora. Aliás, a canção de Ninar também é um absurdo, né? Você já ouviu falar sobre isso, né? A grande pergunta é como uma criança pode dormir se vai ninar porque a mãe e o pai estão fora e vem um bicho papão para pegar. Como é que vai dormir, gente? Não dorme, nem com desespero nenhum. Mas isso não é o assunto. O assunto é o seguinte: Satanás quer destruir os dois grandes baluartes da cristandade. Uma delas é a questão da Bíblia. E a Bíblia foi atacada duramente durante os séculos. A Bíblia sofreu ataques em todos os tempos da história. E sofre ataque até hoje. Muda-se um pouquinho a maneira desse ataque. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. E Deus já tinha profetizado a questão do que aconteceria com duas testemunhas dele. Apocalipse 11, versículo 3, faz parte de um estudo bíblico muito gostoso de se fazer em relação ao Apocalipse. Veja só o que Deus falou. 11, versículo 3 diz o seguinte: e darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Um pouco antes, nós vemos a duas testemunhas de luto. O que quer dizer isso? As duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, quando foi atacado durante a Inquisição, as pessoas não poderiam ter acesso à Bíblia. Então essas testemunhas ficaram de luto. Mas durante esse período de 1260 anos, que foi o ano que houve a Inquisição, a perseguição ao povo que não era da mesma denominação, durante esse período, as pessoas não tiveram acesso à Bíblia, mas continuaram alguns escrevendo a Bíblia de maneira manuscrita e espalhando a Bíblia. Por isso que Deus fala, darei fôlego, darei força a essas minhas duas testemunhas. A Bíblia chegou até nós, não foi porque o ser humano quis protegê-la. A Bíblia chegou até o nosso tempo porque Deus nos deu a proteção a essas duas testemunhas e fez chegar até os nossos tempos. Houve mais alguns períodos de ataque. Vou mostrar alguns ataques. No livro de Jeremias, não precisa abrir, Jeremias 36, de 1 a 23, conta toda uma história, a história do rei de Jeremias, em que Baruque, que era o seu servo, foi ler. Diz o versículo seguinte: Baruque, secretário de Jeremias, leu a mensagem em público no templo dos rolos, podemos dizer na Bíblia na época, no templo de Jerusalém. Ele a leu pela segunda vez na presença dos príncipes de Judá, que levaram o rolo para Jeoiaquim. À medida que ele ouvia aquelas palavras, o rei foi ficando furioso, e daí cortou o rolo em pedaços e os queimou. Dentro do povo de Deus, vamos chamar a Bíblia da época, que eram os rolos, que existiam todas as informações sobre Deus, inclusive o Pentateuco e tudo mais, ele foi queimado, rasgado e queimado. A Bíblia sempre foi atacada. Depois disso, nós temos outro versículo que diz que por volta do ano 168, Antíoco Epifane saqueou o templo de Jeová em Jerusalém,
sobre o altar, e ele construiu outro deus em honra ao deus grego Zeus. Antíoco também proibiu os judeus de observar o sábado, de circuncidar seus filhos, e a desobediência era punida com morte. Inclusive, impediu o acesso à palavra de Deus. Mais uma vez, Satanás começou a usar alguns meios para destruir a palavra de Deus entre o seu povo. Depois disso, nós temos Diocleciano, que fez um edito em 303, que promulgou uma série de decretos cada vez mais rígidos contra os cristãos. E isso resultou no que alguns historiadores chamam de a grande perseguição aos cristãos. E de acordo com o seu primeiro decreto, todas as cópias das Escrituras deveriam ser destruídas. Satanás sabe o poder das Escrituras. Satanás sabe que você pode publicar milhares de livros, milhares de histórias. Você pode publicar um best-seller, algo que alguém devore a leitura num dia só. Eu conheço gente que já leu livro de 400 páginas num dia só. Começou e não quis parar mais. Mas esse livro de leitura nunca fez com que ela mudasse a sua maneira de agir, que mudasse o seu caráter, que a tornasse boa. Vocês também conhecem o poder da Bíblia nas suas mãos e na sua vida. Quantos estão aqui hoje porque um dia pegaram a palavra de Deus e descobriram nela coisas que você nem imaginava? Quando eu me tornei adventista, eu descobri um mundo na Bíblia que eu nem sabia que existia. Aliás, a Bíblia para mim era um bom livro para deixar na estante. Aliás, que eu já contei também aqui, que a Bíblia a gente tinha medo. Porque diziam assim, escuta, aquela família, é uma família de loucos que existia na minha rua. Eles estão assim porque eles leram o livro de Apocalipse, então fica longe dele. E eu, como bom menino, ficava longe da Bíblia. A Bíblia tem um grande poder na vida de vocês e nossa. Agora, depende do que nós fazemos com essas informações e o que fazemos com ela. Um dia o pastor foi visitar uma senhora que já havia algum tempo que não aparecia na igreja. E quando a mulher deu de cara com o pastor na porta da casa, os netos correndo para baixo para cima, a mulher botou em ordem, disse, está todo mundo aí. E o pastor entrou, eu falei, e aí, irmã, como é que você está? Tudo bem? Ela falou, tudo bem, pastor. Irmã, estamos sentindo falta sua na igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, com a criançada aqui em casa, eu tomo conta porque minha filha vai trabalhar, minha filha não é da igreja, está lá, eu fico com elas, não consigo ir na igreja. Tá bom, irmã, então nós vamos começar a fazer o seguinte, vamos tentar trazer a igreja dentro da sua casa. Alguns irmãos podem vir aqui e fazer, pode ir mais com as batinas? Pode. Tá bom, então o pastor satisfeito falou assim, irmã, então faz o seguinte, a senhora lê a Bíblia diariamente, pastor, não deixa um dia de ler a Bíblia. Essa história é velha, mas é uma coisa para ficar no seu coração. Ai, irmã, então a senhora lê a Bíblia, acompanha o pastor um dia, eu faço tudo bíblico, faço tudo mais, o ano bíblico, estou em dia. Então tá bom. Irmã, vamos ler um texto. A senhora quer abrir a sua Bíblia, por favor? Aí ela pediu para o neto, neto, pega a Bíblia ali. Aí o neto trouxe a Bíblia empoeirada, dá um sopro. E quando ela abriu a Bíblia, ela viu, falou, ai, meu óculos, pastor, faz um milagre, faz meses que eu procuro meu óculos, não acho. Está lendo a Bíblia. O que você faz da Bíblia, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma coleção de Bíblia em casa. Inclusive, vou confessar para você o seguinte, quando fechou a Pompilho Mercadante, que foi a nossa igreja lá de baixo, sobraram um monte de Bíblias. Um monte de gente foi para casa sem as espadas e foram largando lá. E se você for lá atrás, você vai ver um monte de Bíblias. O que é um cristão sem a sua espada e 2 gumes? Aí eu peguei aquelas Bíblias e não tinha para onde levar. Algumas Bíblias ficaram comigo, outras a gente foi doando. Então, o nome e endereço de algumas pessoas. E tem um jeito que a gente liga. E eu já vi Bíblias bonitas, caríssimas, aqui também, que vão ficando por aí. Às vezes as pessoas acabam esquecendo mesmo, né? Não esquece o óculos, já esquece a Bíblia direto. Satanás tem movimentado para destruir a palavra de Deus e ele tem conseguido fazer isso em algumas famílias. A Bíblia foi queimada durante a Revolução Francesa. Foram queimadas. A Bíblia foi queimada durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler falou, escuta, eu sou a reencarnação de um deus nórdico. A suástica é um símbolo usado pelos vikings, pelos deuses nórdicos. E Hitler falou assim, eu sou a reencarnação de um deus nórdico.
Então tem que ser a minha palavra. E ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Vida, em que ele contava todo o sofrimento que ele teve, mas também a glória que viria no Reich. E ele mandou queimar todas as Bíblias, e o livro que as crianças deveriam ler era o livro chamado Mein Kampf. E nas escolas foram tirados os livros pedagógicos normais, foi tirada a Bíblia, e nas escolas as crianças foram ensinadas a adorar a Hitler. A saudação Heil Hitler, Ave Hitler, foi colocada porque encaravam ele como um deus. A raça ariana alemã era a raça superior. E alguns achavam até o seguinte, que a raça ariana tinha um local secreto no Atlântico, em que moravam ali os seres, porque eles vieram do espaço. Então há muitas teorias sobre isso, mas Hitler, ele pensou nisso. E ele começou uma lavagem cerebral dentro das salas de aula. E aí eu vou entrar no outro assunto, que é o outro baluarte que está sendo atacado. E ele começou uma lavagem cerebral dentro da sala de aula. Quando terminou a guerra, muitas das famílias que moravam perto dos campos de concentrações foram levadas para ver, olha o que eles faziam. Muitos ficaram horrorizados, a gente não sabia acontecer isso. Quando os exércitos aliados começaram a entrar em algumas cidades, algumas crianças que faziam parte da juventude hitlerista continuavam atirando contra os soldados, mesmo sabendo que a guerra estava perdida. Até o ponto em que Patton chegou e falou assim, escuta, o que estão fazendo? Estão atirando na gente. Ah, mas são só crianças. Pô, se elas continuarem atirando, vocês vão atirar de volta. Aí quando algumas das crianças começaram a se render, alguns soldados depois foram ver os rifles e perceberam que todos os cartuchos tinham sido atirados. Ela só rendeu quando não tinha mais como atirar. Mas elas receberam uma lavagem cerebral que não foi de um ano para o outro. Essa lavagem cerebral começou a partir de 1937, quando algumas escolas começaram a receber a influência nazista. Depois, a partir de 1939, passou a ser lei. Não há mais Bíblia. Agora tem que estudar isso. E os jovens alemães, crianças alemães da idade tenra, eram ensinados a adorarem a Hitler como seu único Deus e único o Führer. E eu vou dizer para você que a coisa mais fácil que existe é você pegar uma cabeça de uma criança que está tenra, aprendendo, e você doutriná-las. E Satanás tenta fazer isso de várias maneiras, doutriná-las. Existe uma outra parte que a gente tem que começar a observar. Deus criou o casal, voltando ali em Gênesis, Deus criou o casal e falou, vocês agora são uma só carne. Outro baluarte que Satanás está destruindo, porque se ele destrói isso, ele também afeta a Bíblia, é a família. Satanás tem se interessado em destruir a família, porque quando você destrói uma família, você destrói não somente uma pessoa. Quando uma família é destroçada, vários que fazem parte são destroçados. Famílias sem direcionamento dificilmente vão procurar a Deus. E as crianças se perdem. O mundo atual hoje está sendo montado para que cada vez mais as pessoas tenham a chamada liberdade de expressão. E a partir da liberdade de expressão, também ter a liberdade de escolhas. Satanás tem trabalhado agora arduamente para destruir a família, porque ele sabe que se ele destruir a família, irão parar de consultar a Bíblia e irão parar de ter um Deus. Vou falar só do que está acontecendo, que está bem na nossa cara aqui. Vocês já ouviram falar da ideologia de gênero? Alguém já ouviu falar da ideologia de gênero? Pois bem, a ideologia de gênero é o seguinte, ou melhor dizendo, é ideologia da ausência de sexo. É uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais, ou seja, isso é construído com a cultura, não é nascença. E que por isso são chamados de papéis de gênero, que inclui desde a maternidade e até a mulher. E que decorrem dessas diferenças de sexos, que elas são construídas ao longo do tempo. Por isso,
elas são construções sociais e culturais. Então, não há mais sexo. Essa ideologia de gênero prega o seguinte: não é porque uma criança nasceu com sexo masculino que ela é homem. Não é porque uma criança nasceu com sexo feminino que ela é mulher. Ela tem um gênero. E quem é que vai definir isso? Vai definir através da educação e do ambiente que ela vive. A nova arma de Satanás contra a família é pregar com que as pessoas, que a sociedade não mais impeça que uma criança possa escolher qual é o seu sexo. Porque gênero não define o sexo, ser masculino e feminino. Aliás, não se usará mais essas palavras. Aonde? Nas escolas. Aí uma escritora diz o seguinte, Gabriele Kupp, é uma socióloga, escritora alemã, diz: a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que se pode fazer na Terra. Porque o ser humano, escolhendo uma ideologia de gênero, não aceita que ele é criado homem ou mulher. E por isso ele diz: eu decido, porque essa é a minha liberdade. A ideologia de gênero, ela prega que um garoto e uma garota, elas não se apresentem como eu sou homem ou como eu sou mulher. E a sociedade em volta não tem que educá-la de que você é uma mulher, se vista como mulher, você é um homem, se vista como homem. Não pode educá-la. Ela vai escolher isso quando ela tiver o senso de razão. Mas enquanto isso, por força de artigo de lei, as escolas públicas vão estar pregando, vão estar fazendo uma lavagem cerebral. Ah, mas isso aí vai acontecer, Fernando? No ano 2012, houve 15 projetos de leis que foram apresentados ao Congresso Nacional tentando introduzir o termo gênero dentro do Plano Nacional de Educação. Em 2012. Em 2014, graças à união da Igreja de Estudantes e até mesmo de algumas universidades e muitos sociólogos, o Congresso Nacional deixou de votar o Plano Nacional de Educação, que inclui ideologia de gêneros. Ou seja, as escolas públicas e federais, elas teriam como matéria a ideologia de gênero, que prega o quê? Crianças, vocês não são nem homem nem mulher, vocês vão escolher no futuro. Qual a idade de 0, desde o berçário, né, até 10 anos, essas crianças seriam doutrinadas de que se elas vão querer ser homem ou vão querer ser mulher, isso pertence ao futuro. Por força de lei, inclusive, tem um detalhe interessante aqui. Na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, estipula que todo o Distrito Federal e todos os estados e municípios do Brasil façam seu plano estadual de educação e nesse seu plano incluam novamente a ideologia de gênero. Isso está sendo votado. E agora, no mês de junho, as câmaras municipais, no mês de junho agora, 2015, as câmaras municipais de todo o Brasil, que reúne os planos municipais de educação, estão desenvolvendo o planejamento educacional para os próximos 10 anos, incluindo a ideologia de gênero. Eu não sei se Jacareí já passou o seu plano de educacional para os próximos 10 anos. E se Jacareí está implantando a ideologia de gênero. Mas o que quer dizer isso? Essa lei 13.005 diz: acontecerá que todas as nossas crianças deverão aprender que não são meninos e nem meninas, e que precisam inventar um gênero para si mesmo. Para isso, receberão materiais didáticos destinados a deformar a sua identidade. E isso seria obrigatório, porque está protegido por lei, e os pais que se opuserem poderão ser criminalizados, responder por crime perante a justiça. Ah, Fernando, isso não vai acontecer. Isso está acontecendo. É o meu mais novo ataque de Satanás. E quando eu vi isso aí, e comecei a estudar sobre isso, e comecei a olhar, falei, bom, por que Satanás está preocupado em que meninos e meninas
sejam educadas, recebam uma doutrinação nas escolas, crianças de 0 a 10 anos, na tenra idade. Porque estão sendo educados de que eles podem ser homossexuais. Aliás, essa palavra passaria a ser, se você falar que alguém é homossexual, você pode ser réu de culpa e preso. Por quê? Porque é uma doutrinação. Por quê? Porque Satanás vê que se ele destruir isso, as pessoas, todas as pessoas que saírem com essa ligação multiplicante, porque é tudo multiplicante, elas não reconhecerão a Deus como seu Criador. Vocês entenderam o perigo da ideologia de gênero? O perigo que Satanás está fazendo no mundo? Ele quer destruir a Deus, quer destruir a palavra de Deus. E é uma maneira que ele acha agora é destruir também a família. E como todos os ataques que ele fez com essa imoralidade, essa libertinagem que existe no mundo hoje, pregada nas televisões e também nas ruas abertamente, com movimentos fazendo leis de proteção para si, como os movimentos que estão aí pregando a libertinagem homossexual. Aliás, como está sendo transmitido, eu posso ter um problema grave com isso, mas eu penso isso. Agora, essas ilustres pessoas, que começou lá com Simone de Beauvoir, estão implantando nas escolas para que as crianças sejam doutrinadas. Eu só vi uma doutrinação assim no tempo de Hitler, quando as crianças eram obrigadas e os pais eram obrigados a aceitar que a ideologia nazista era o melhor caminho. E agora está se botando que a ideologia de gêneros é o melhor caminho, porque a criança é livre para escolher o que ela quer ser na vida. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu não vou dizer que estou contente, nem jubilante, porque isso vai causar problema para nós, para todos nós somos pais, vai causar problema, numa certa esfera ou não. Meu filho já está aí. Aí eu falei isso para um cara, falou assim: meu filho já está batizado, crismado, já tem 2 filhos, já está lá. Eu falei: olha, tem um cartunista que depois de 40 anos de casado, com um monte de filho, ele falou assim: olha, eu tomei a decisão de ser mulher. Aí toda a mídia deu atenção para ele. Então veja, o que faz? Qual a nossa proteção? A nossa proteção é fazer o que Deus mandou fazer. Que a família seja ensinada de que existe um Deus. Que como Abraão fazia, quando não tinha os rolos, sentava com a família e falava: olha, existe um Deus, é assim, é assim. Que a opção de ser isso ou ser aquilo não é a opção. Ou você é homem ou você é mulher, você crê em Deus ou não crê em Deus, ou você crê na Bíblia com a palavra de Deus ou não crê na Bíblia com a palavra de Deus. O que você vai fazer a sua vida, tá bom, é você que decide, mas enquanto você, pais, e aqueles que serão pais um dia, tem que ter um posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Ou você está com Deus ou não está com Deus. Os ataques dos inimigos vão ser muito sérios. E por locais que a gente não compreende. Eu não posso estar contente, mas posso dizer a você o seguinte: entre tudo que eu estudo, me diz que isso tudo que está acontecendo são sinais do fim do mundo. Aí eu falei: você vai falar da volta de Cristo? Vou. Porque Cristo falou que quando ele viesse, ele estaria terminando com todas essas obras malignas de Satanás. Porque na Bíblia nós temos uma relação daqueles que Deus faz, esses são justos. E tem uma relação daqueles que não entrarão na cidade santa. E alguns desses grandes movimentos aí estão fazendo movimento de pessoas que não entrarão na cidade santa. E vou terminar contando a história de um amigo que estava contando aqui para o Freitas. Um amigo falou assim: escuta esse negócio de Deus, o voto de Jesus, mas isso aí é tudo utopia de vocês que são cristãos. E eu falei para ele assim: mas você acha isso? Acho. Aí ele falou assim: bom, eu não acredito em Deus, acho que isso aí é a maneira de vocês terem ganhar dinheiro, para ser mais expressivo. Foi isso que ele falou. Eu falei: tá bom, então me diga assim, você tem filha? Eu tenho. Eu perguntei: se você tem filho? Tem. Tem uma filha. Aí eu falei: bom, tá bom. Com quem está sua filha hoje, nesse momento? Ele olhou para minha cara e disse assim: você está preocupado com isso? Eu falei: lógico, minha filha, eu me preocupo com quem ela está. Ponto 1. Segundo, você tem seus negócios? Tem. Está bem nos seus negócios? Com essa crise lá fora, então uma crise, te tira a paz? Tira. Você pagou todos os boletos que você tem que pagar? Não. Trazendo para mais para baixo, né? Se você pagou a conta de água, pagou a conta de luz, que está 75% mais caro nos últimos meses, você pagou a escola das crianças,
Você está com dinheiro para fazer compra? Você está com medo de sair à noite? Você está se sentindo inseguro nesse mundo que parece estar virando de cabeça para baixo? Você está inseguro pensando em quanta injustiça acontece, que você não pode nem apelar para a justiça, porque você não sabe se a justiça está sendo justa? Você sente tudo isso? Então só é para essas pessoas que Jesus está voltando. As pessoas que ficam indignadas com o mundo que está se destruindo. E para nós, quanto mais rápido acontecer, melhor, não é? Quanto mais rápido a gente for para o céu, melhor, não é? Quanto mais rápido essa terra for restaurada e voltar, é melhor, não é? Agora, você sabia que você tem todas as orientações, um mapa celestial com tudo que vai acontecer, e Deus falando, isso vai acontecer, fuja disso. Você sabe que você tem isso? Você tem tudo isso? Aonde está tudo isso? Está nas tuas mãos, que é a Bíblia. Deus já preveu, Deus já fez preparativo para que os seus filhos não caiam, Deus já disse o fim daqueles que irão para o mau caminho, e Deus já disse as bênçãos daqueles que vão escolher andar com Ele. Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, porque a vossa redenção está perto. Eu não quero sair daqui com um temor no coração. Por isso que eu perguntei, gente, tem duas maneiras de dar a notícia para vocês. Uma, esse mundo está uma bagunça, está ruim e vai piorar. Ou falar a você, gente, esse mundo está uma bagunça, está ruim e vai piorar. Mas é sinal que Jesus está voltando e já está nas portas. E nós vamos para um lugar muito melhor do que esse que está aqui. E quando a gente voltar para essa terra, não vai ter mais nada do que nós vimos aqui. Que Deus abençoe vocês também e nos abençoe para que a gente possa ser participantes dessa caminhada. E como é nova terra, você já tem o hino aí, não? Então a gente já está com o hino, vamos cantar o hino que ele escolheu. Mas como participantes de uma informação que Deus nos dá, eu espero que vocês sejam replicantes da informação de que existe um Deus e existe uma esperança diferente do que o mundo nos oferece. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino número 136. Cristo não tarda a voltar. Sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos que não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Breve na terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão, para subir a celeste mansão quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prontos estamos para esta paz. Preso, encerrado será Satanás. Tudo que é vil e deremos para trás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. Oremos.
Pai bendito, o que podemos falar da nossa alegria é saber que o Senhor está prestes a vir. Agora, Deus bendito, nós queremos morar contigo na eternidade, mas eu não quero ir sozinho. Nós não queremos sozinho. Há muita gente que te ama. Então eu te peço, ó Pai, que possamos ser instrumentos nas suas mãos, que possamos nos preparar para o teu regresso e sermos encontrados entre aqueles que estarão vivendo contigo. Pai bendito, eu te peço essa noite de proteção para os nossos filhos, para as nossas famílias, ó Pai. Também te peço, ó Pai, que a tua santa palavra, que o Senhor aqui defende, não nós, mas que sua santa palavra possa chegar em todos os lares, que possamos levar essa esperança que nós temos. Dá-nos um restante de semana, ó Deus, em que possamos dizer que foi uma semana abençoada. Talvez não tenha sido uma semana abençoada com parte de dinheiro, talvez até mesmo a saúde, Pai, mas se nós tivermos uma semana abençoada porque nós nos achegamos mais a Ti, ela foi uma semana abençoada. Dá-nos essa graça porque te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom sábado a todos. Bom sábado a todos. Boa semana a todos. Bom sábado, nós retorna aqui. Amém.